Olá, como vai? Aqui para apresentar a vocês mais um caso clínico desenvolvido por mim e pelo grupo. Agradecer a sua audiência desde já, né? E o caso que nós vamos apresentar hoje, ele fala sobre uma técnica chamada Socket Shield. Essa técnica, ela foi publicada em 2010 por esses dois autores aí, por José L.R. Zur. Quem trabalha com a parte de periodontia sabe do livro, o livro Capa Rosa, né? O folclore diz que é dedicado à filha. Isso é para a minha idade, né? Para falar um pouquinho para vocês. Mas é interessante que eles publicaram esse trabalho. Eles fizeram o quê? Eles pegaram um animal, né? E tiraram uma parte da raiz, né? Prepararam essa raiz, colocaram um implante, fizeram um histológico, né? E também fizeram isso no ser humano, mas não fizeram histológico no ser humano. E o objetivo é manter a parede bucal, a parede vestibular, com estrutura alveolar, como existisse o dente. Esse é o objetivo, né, do trabalho. É bem interessante, esse foi apresentado, né, na Academia Europeia de Óssea e Integração também, né, bem legal. Então, a ideia deles era isso, né, você tem um dente, esse vermelho seria um abscesso, né? O verde é o tecido gengival, o branquinho é a estrutura óssea. Esse dente deveria ter algumas pré-condições, né? Não deveria ter um abscesso, não deveria, a parede óssea deveria estar íntegra, sem lesões, enfim. E depois de feito isso, a remoção da coroa, lado esquerdo para a direita, né? A remoção da coroa, a remoção da raiz com todo cuidado, né? Nessa fase, você teria, logo depois dessa fase, normalmente, nós faríamos o quê? Nós inseríamos o implante e preencheríamos esse gap com o biomaterial, né? Seria a técnica que nós usamos normalmente. Mas eles não. Eles entendiam que você desgastaria essa raiz, que é o cinzazinho que vocês estão vendo ali, mantendo essa parede bucal, vestibular, e inseriria um implante, diminuindo aquele gap, eliminando aquele gap, né? Essa seria a ideia. E esse fragmento de raiz, que é o vermelho, era cinza, agora virou vermelho, manteria a estrutura alveolar em volta desse implante, dessa futura prótese sobre implante, né? Essa é a ideia. Então, o paciente nos procurou e tinha um comprometimento do elemento 11. Esse paciente ele já tinha submetido a várias condições de implantação, principalmente usando estética, da qual foram extraídos os dentes e uma foi aplicado biomaterial, outra não foi aplicado. Vários modelos de implante de fabricantes diferentes, né? Hexágono externo, hexágono interno, enfim. Mas o problema dela, ela é essa raiz aqui, né? Essa raiz comprometida. Já tinha sido feito tratamento de canal, apsectomia, enfim, já tinha sido conduzido algumas terapêuticas que manteve esse dente durante muitos anos, hein, né? Manteve essa dente e essa prótese durante muitos anos. Então, o cuidar do dente é importante, da raiz do dente. No meu modo de ver, o melhor implante que existe é a própria raiz dentária, né? A minha função. Quando pode ser aproveitada, quando ela não desenvolve uma doença, quando ela não destrói o seu rebordo, ou seja, o paciente tem que estar consciente da manutenção constante de tratamentos feitos sobre dentes e sobre implantes também. E quando nós tiramos um dente e vamos colocar um implante, nós vamos aplicar técnicas que tentem manter essa estrutura estética, né, do paciente, tanto do vermelho quanto do branco. E, dependendo do sorriso do paciente, essa perda de volume que acontece na extração dentária, após a extração dentária, pode ser comprometedora da estética. E
A implantação imediata, ela segue um protocolo, né, de colocação, né? E com a carga imediata, se você atingir um travamento mínimo primário. Então, esse trabalho de Garcia e Sanguino, né, publicado em 2016, ou apresentado em 2016, é, protocolando 5 princípios básicos, 5 condições básicas para você colocar um implante imediato. Então, a primeira seria a implantação, seria a estrutura, ou seja, ter a parede óssea bucal, né, ou vestibular, uma estabilidade primária sobre esse implante, né, sobre esse conjunto, né. O implante tem que ter um desenho muito apropriado para que permita uma ótima cicatrização, um perfil de emergência bem interessante. Preencher esse espaço, esse gap que existe entre o osso remanescente e a parede do implante. Nós não concebemos botar implantes largos, implantes finos e preenchimento nessa parede. E a qualidade do tecido gengival, né, que isso influencia diretamente a estética vermelha lá na frente, né, diminuindo a possibilidade de recessões, decências, enfim, expondo a condição estética a risco. E, como exemplo, né, como exemplificação, vindo da parte superior da esquerda para a direita, né, na parte inferior, esse preenchimento desse alvéolo, eu gosto, né, de preenchê-lo com um material que inclua partículas e colágeno, né? Alterar o biotipo gengival, né, com tecido conjuntivo, no tecido desepitelizado. A presença da estrutura óssea vestibular é fator fundamental, é fator bom, né? Um componente protético, um sistema que oferte condições de fazer uma boa prótese provisória, né, que mantém a arquitetura, né, alveolar. A qualidade, o desenho do implante, né, muito interessante. Esse AL aí é um somatório de técnicas, né, membrana, enfim, criando uma situação melhor. E esse preenchimento do alvéolo com um material que realmente ele cria essa arquitetura, como vocês estão vendo aí nesse exemplo 4, né, lá embaixo, antes da setinha amarela, para manter aquele volume tecidual, né, tecidual. Esses casos aí são feitos em tecido gengival espesso, né, o tecido gengival fino exige mais um cuidado ainda. Bom, então, dentro do caso que nós estamos apresentando, vocês vão perceber essa fratura, né? Consigo ver na fotografia, mas eu vou linear ela, né? Vocês estão percebendo. E dentro desse lineamento, né, a seta mostrando que não houve, não afetou ainda a estrutura alveolar, o tecido alveolar em cima disso, né? E permitindo o aproveitamento dessa raiz, né? A técnica é relativamente simples, né? Usando uma broca, uma peça de mão, uma alta rotação, uma zicria, uma 701, você desgasta, elimina a parede palatina e o ápice da raiz dentária, né? Mantendo somente a estrutura óssea, a estrutura da raiz vestibular bucal, né? Isso, né? E levar em consideração também a espessura, né? Então, quando você vê um repórter desse com uma boa espessura, ela vai manter também uma boa vascularização na teoria, né? Mas como na teoria? Então, existem alguns trabalhos, né, falando sobre essa análise, né, da parede óssea vestibular, né, bucal. Essa é uma lâmina, né, que foi produzida pelo Dr. Arthur Belém Novaes, numa publicação dele, mas dá para perceber que quando a espessura que eu teria dessa parede bucal vestibular, percebam que ela é quase transparente, fina, pouca vascularização, e eu consigo ver isso na lâmina, né? Eu consigo perceber na parte cervical do osso, né? Assim, eu consigo perceber que pouca vascularização nessa região. E esse osso, ele estaria
totalmente dependente dos ligamentos, vascularização por ligamentos periodontais e dos ligamentos ou das estruturas ligamentares do próprio tecido gengival, no caso. Né? Nesse exemplar anatômico, perceba que não tem vascularização, né? Nessa parte, bem na cervical do osso, né? E diferentemente das proximais, que mantém uma estrutura óssea, eu consigo ver os capilares, a passagem, o espaço dentro do osso para passar os capilares, ou até as arteríolas. Quando eu comparo o histológico de um dente com o histológico de um implante, são lâminas diferentes, autores diferentes, obviamente, né? Colorações diferentes. Mas, no Novais, eu consigo perceber que esse osso ele recebe a vascularização em vermelho, que vocês estão vendo do lado esquerdo, tanto do tecido gengival, quanto eu recebo uma vascularização dos ligamentos periodontais dento-alveolares, né? Mantendo essa arquitetura, essa estrutura. Né? Quando eu observo a lâmina que tem a raiz dentária preservada, a lâmina do Zurri e Roselli, eu observo que eu não tenho mais a vascularização. Então, a ponta desse osso, ele vai perder uma parte da vascularização dessa região, né? Ligado aos ligamentos periodontais, né? Ou dento-alveolares, né? Então, algum ligamento ainda fica, né, pelo tecido gengival criado ali, mas muito pouco, muito pouco. Então, ele é totalmente dependente da vascularização do tecido gengival, né? E essa é a preocupação, porque assim, se eu tenho uma gengiva muito fininha, pouca vascularização, esse pedaço de raiz que eu vou deixar, ele não vai ter vascularização. Então, existe uma possibilidade muito grande desse pedaço ser sequestrado, né? Ser sequestrado. Um lado positivo, quando eu olho em detalhes esse azulzinho, esse quadradinho que vocês estão vendo aí da raiz, que foi tirado junto um osso chamado osso fasciculado, né? Você extrai o dente, esse osso vem junto, né? Eu arranco fora uma quantidade de osso que está colado junto com o meu ligamento periodontal, que é o osso fasciculado. E quando eu mantenho essa raiz, essa estrutura óssea ela não é afetada, não é agredida nisso, né? Assim, mas eu não vou ter vascularização, que é o osso fasciculado. Bom, quando eu observo essa fotografia, a qualidade do tecido gengival, óbvio, se eu tiver um tecido gengival espesso, eu vou ter mais vascularização. E existe uma preocupação também de quanto eu vou desgastar dessa raiz dentária, né? Quanto dessa raiz dentária eu vou ter que desgastar para inserir um implante, né? Colocar um implante de um diâmetro reduzido aí dentro. Esse implante colocado, inserido, eu não sei quanto de raiz eu vou deixar. Deixar 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Se eu deixar ele muito espesso, eu não tenho vascularização dos ligamentos dento-alveolares e ele vai necrosar. Existe a possibilidade. Se eu deixar ele muito fino, ele também não vai ter essa vascularização, ele vai reabsorver, né? E, como consequência, eu vou perder essa parede óssea, né? A médio e longo prazo. A ideia é mantê-lo, né? Então, eu não sei se eu deixo 5 milímetros ou se eu deixo 2 milímetros. O trabalho ele não é claro sobre isso, a quantidade a espessura da parede óssea que vai ser mantida. Né? Mas eu consigo ver nessa fotografia que o gap praticamente desaparece, né? O gap ele some, né? E um outro detalhe também é quanto de raiz eu deixo apicalmente, né? Qual o desenho dessa minha raiz que eu vou fazer, né? Eu entendo que somente a parte cervical que está ligado à vascularização do tecido gengival espesso. Onde tem mucosa, onde tem tecido mucoso, eu não acho necessário deixar um remanescente de raiz nessa região, né? Que eu acho que a possibilidade de ter uma decência aí, uma infecção é maior nessa área. Né? Bom, o implante ósseo, o implante conseguiu travar ele, travou muito bem, o implante tem um travamento externo muito bom, né? Com superfície tratada. E vamos deixar um espaço para que eu não tenha a compressão dessa raiz
e que tenha uma efetiva manutenção dessa estrutura, né? Se eu deixar muito comprimido, essa rede vai ser jogada para fora e vai esfoliar, vai sair, vai expor, enfim, vai ter uma decência, né? Então, o provisório é crítico também em relação a isso. Então, aí nós estamos vendo a radiografia do implante instalado, com componente protético instalado também, provisório. Eu gosto de fazer esses provisórios com aletas, principalmente quando tem guia anterior, né, para poder ajudar a estabilizar junto aos dentes proximais. Né? Bom, a foto da coroa provisória instalada. Bom, como conclusão, eu posso... eu acredito que essa técnica não tem uma boa indicação em tecidos finos, teria que fazer estudos comparativos para isso. Alguns colegas relatam, né, com tecido gengival fino, esfoliação, né, exposição, enfim. Tratamentos endodônticos, em dentes com tratamentos endodônticos críticos ou lesões endodônticas ou lesões periodontais não são uma boa indicação. O paciente tem que entender que você vai deixar um pedaço de raiz para ele, tem que escrever isso para ele. E qual o risco disso? Né? Que pode vir a soltar lá na frente, comprometer a estética, mas é um recurso de tratamento para ele. E eu acho também existem técnicas mais simples, né? Menos sofisticadas, mais previsíveis, com estudos, mais estudos. Né? Esse trabalho, esse caso é desenvolvido, mas exige a necessidade de estudos longitudinais, randomizados, enfim, para que você realmente tenha certeza que a técnica é bem segura, bem estável. Agradecer a audiência para vocês, né? E inscrevam-se no meu canal do YouTube, tá bom? Obrigado.